E aí, os refugiados do Covil do Tempo? Há muito tempo que eu falo isso, eu sei. Eu tô sumido e tá... Mas enfim, né? Acabou a temporada do Doctor Who. Vim aqui fazer um review, né? E simplesmente falar de por que essa temporada, essa 13ª temporada de Flux, foi completamente uma tragédia. Bom, antes de ir pro vídeo, né, nessa introdução meio esquisita aqui, eu só quero falar que, pra vocês darem uma olhada no Covilcast, né, podcast aqui do Covil. Em breve teremos um podcast aí sobre One Piece, tá bem da hora. E também que eu faço parte do podcast e site Culto Descaro, com parceria lá com o Gustavo aí da página do Sessão da Tardes. Enfim, né, então hoje vamos falar do porquê eu achei essa história trágica. E eu lembro que quando saiu Timeless Child, né, eu fiquei pensando, eu não gostei dessa ideia de Pre-Hartnell, eu acho essa ideia bem desnecessária e não consigo descer ela de jeito nenhum, mas tá, vou esperar, vai que o Chibnall faz alguma coisa interessante nisso aí. Doctor Who The Flux, ele tinha algumas propostas iniciais. A ideia, pelo que dava a entender ali no primeiro episódio, era falar sobre esse evento, o fluxo que está destruindo o universo, né? Algumas raças iam aparecer no meio do fluxo. E também, né, sobre uma jornada da Doctor atrás de descobrir coisas sobre a divisão. Acaba que o fluxo não serviu para muita coisa, porque a temporada não tem um foco específico. O fluxo, né, que titula a temporada, ele aparece ali no começo, depois fica escanteado até bem perto do final. Simplesmente não sabe, a temporada não sabe o que focar. Os segredos da divisão no final não tem importância, porque quando a Doctor podia descobrir as memórias, ela não descobre. Enfim, e também tem muito plot secundário totalmente inútil. Vou falar um pouco sobre cada um. O primeiro que eu queria destacar é Vinder e Bell. 2 personagens que foram introduzidos aí, um casal que tá separado, eles queriam se reencontrar, enfim. A história deles é isso. Eles vão lá e se reencontram. E simplesmente, eles não tinham por que estar no plot, tá ligado? Eles não têm utilidade nenhuma pra história. Eles só estão flutuando nela. Isso é muito irritante pra mim. E esse é um dos menores dos problemas ainda. Porque a gente tem muitos outros plots que acabaram sendo inúteis. Por exemplo, né, ligado ao Winter, tem o Grand Serpent, que foi um vilão que a gente não sabe exatamente de onde ele veio. Quer dizer, a gente sabe que foi o ditador do planeta do Winter lá, mas a gente não sabe os objetivos dele. Quer dizer, a gente sabe mais ou menos, mas também é muito raso. A gente não sabe o porquê que na Terra, ou como ele chegou na Terra, que tipo de tecnologia ele tinha ali pra manipular Yonti, viajar no tempo e tal. A gente não sabe quase nada sobre ele, ele só aparece, ele só tá lá flutuando na história como uma desculpa pra gente ter ali os Sontarans voltando no final e dominando a Terra. Tipo, é patético. Ele é um vilão patético. Apesar do ator mandar bem, a escrita desse vilão é patética. Ele é raso, ele não tem motivação nenhuma aparente, ele só tá lá. E esse vilão traz algo que eu simplesmente achei ridículo no episódio 5, que foi o episódio que começou a me irritar do fluxo, tá? Antes eu tava até curtindo. Que eles fizeram um retcon na Unity. Esse personagem ele participou da Unity desde a criação, que a Unity nesse episódio foi criada começou a ser usada em 58 e já estava operante durante The War Machines, o que não faz sentido. Que inclusive, se vocês não sabem, na série clássica é dito que o evento que inspirou a Unity foi os Yetis em The Web of Fear, que é lá para 68. Não tem exatamente uma data confirmada, mas a gente assume que é o ano que lançou. E The Invasion bem depois, e The Invasion seria a primeira missão da Unity. E em 68, o Brigadeiro era um coronel a serviço do governo britânico, não da Unity. E aqui aparece que em 67 ele já estava a serviço da Unity e era um cabo. Tipo, como assim? Tipo assim, mesmo se The Web of Fear não fosse 68 e for antes de 67, ainda é estranho essa ultra promoção que ele recebeu, né? Do nada. Ele só bagunçou a Unity de uma forma desnecessária, não precisava disso. E inclusive, né, a tarde da Doctor, que ficou no final de Village of the Angels, simplesmente ficou na Unity durante todos os anos 60 e 70. E o Brigadeiro não disse isso pro Doctor. Tipo, ele sabia que o Doctor estava precisando da TARDIS e não disse. Inclusive, já estão falando de Lethbridge Stewart, vamos falar da Kate, que ela apareceu no episódio 5. Só que no outro episódio ela simplesmente não precisava estar lá. Ela também quase não tem presença lá. Eu me esqueci tipo umas 3 vezes vendo no final que a Kate existia. Esse plot da Unity, como eu falei, eles só servem pro Sontarans voltarem no final. Inclusive eu gostei dos Sontarans no episódio 2. Você sabe que eu não sei se eu já falei no canal, mas eu não gosto muito dos Sontarans da New Who, serem muito piadistas e tal.
Mas nesse episódio 2, eu achei que tava uma mescla interessante, né, entre ser ameaçadores e piadistas. Poucas piadas me incomodaram, pelo menos, no episódio 2, e foi um episódio interessante. Mas nesse último, os Sontarans só voltam ali pro evento do fluxo final, que seria quando o fluxo destruiu todo o resto do universo. Só pra quê? Eles dominam a Terra, eles fazem uma estratégia lá ridícula pra atrair os Cybermen e os Daleks, tipo... Como é que os Daleks e os Cybermen, que são os Daleks e os Cybermen, eles caíram numa estratégia tão patética, tipo... Literalmente, véi, como é que duas raças tão estratégicas não desconfiaram? Como é que eles não previram isso? Tipo, quando Daleks e Cybermen confiariam tão cegamente no inimigo? Como é que os Lupari tinham tecnologia para sobreviver ao fluxo e, tipo, nenhuma outra raça poderosa do universo tinha? Dalek e Cybermen não tinham tecnologia para sobreviver ao fluxo e os cachorrão lá tinham? Sério? Inclusive eu gostei dos Lupari, tá? Só pra falar. Achei uma raça interessante. Pena que o Tibi não matou todos eles no último episódio. Esse plot da última invasão na Terra aí, do episódio 5 pro 6, também não tem utilidade nenhuma. É só pra encher a linguiça do fluxo, né? E aí a gente vai pro plot principal. Que eu te dei gancho ali, né? Que, assim, a gente esperava que tivesse respostas sobre a Doctor, The Division e tal. A gente entendeu o que a The Division é. Basicamente ela é uma CIA, né? Que você não sabe, a CIA é basicamente uma agência que interfere em coisas dos Senhores do Tempo, que vai contra as regras dos Senhores do Tempo também de interferir. E eles interferem em civilizações que têm viagem no tempo e tudo mais. Eles são uma polícia secreta de Gallifrey. A The Division é isso, só que mais avantajada. Eles controlam o universo, não sei o que, controlam em vários multiversos, se expandiam muito, usam qualquer raça. Então me diga, se a The Division controla tudo assim, por que essa galera não impediu a Time War, tá ligado? Pô, até que Tenho tava sentada enquanto a Time War acontecia. Ele ainda colocou um diálogo com a Doctor surpresa com o fato da Até que Tenho tá interferindo nas regras dos Time Lords. Tipo, Doctor, o que tu fez tua vida toda? Quantas missões tu não já fez que os próprios Time Lords mandaram tu intervir pra eles não intervirem? Não é novidade nenhuma, não deveria ser. E o motivo do fluxo ser criado era a Doutora. Tipo, a Doutora é boa, ela traz esperança. Então a Tectaion criou, que é a líder da divisão, criou o fluxo pra acabar com a Doutora. Não era mais fácil mandar matar? Tipo, os Weep Angels no episódio 4 poderiam fazer isso. Mas eles poderiam muito fazer isso. Mas não. Vamos destruir o universo todo, galera, porque sim. E aí a gente tem o Swarm Azur, que eu até tava achando interessantes nos primeiros episódios. Principalmente no 3, que começou aquele discurso sobre o tempo não pode servir o espaço, o tempo não pode ficar linear, isso é uma heresia. Eu achei interessante, só que depois virou só uma jornada sobre vingança. No final acabou que a gente não sabe nem de onde eles vieram. Eles falam, nossa Doctor, nós dançamos com você, tivemos várias batalhas, só que a gente só viu uma, e nem foi grande coisa. Eles acabaram, tipo, por mais que os atores sejam bons, eles tenham presença e tal, eles não foram, eles tiveram simplesmente, não fizeram quase nada na temporada. Eles, sei lá, mataram uma galera ali, figurante genérico e tal. Prenderam a mulher do Dan, que depois só escapou com o Vinder, tá, beleza. Não fizeram quase nada, só ficaram falando. E eles até ameaçaram a Doctor ali com os negócios das memórias dela, destruir as memórias dela e tal. Queriam oferecer ela de sacrifício pro tempo, não sei o que. Eu tava achando interessante o bagulho do tempo, né? Por mais que tenha virado só uma história de vingança, desde que a gente se vingar da divisão, um bagulho bem raso mesmo. O maior motivo é esse, tá ligado? O negócio do tempo é só um acréscimo. E aí eles encontram a manifestação do tempo. Assim, eu não sou contra manifestação de conceito e tal, acho até uma ideia da hora, mas ficou muito jogado, ficou muito aleatório aquilo. Só serviu de um Deus Ex Machina pra aquela versão do tempo matar os vilões. Foi isso, Deus Ex Machina. Inclusive, as soluções do último episódio foram muito preguiçosas. Tipo assim, o time não deixou tudo pra resolver no último episódio, e ele teve literalmente que dividir a Doctor em 3 pra resolver. E tipo assim, é interessante dividir a Doctor em 3? É em um episódio que isso funcione. Assim, funcione não de uma forma que seja claramente porque ele não tinha outra forma de conectar os plots. Em algum outro contexto, esse conceito poderia ser interessante. Kairdroy e Phyllis. E nesse último episódio, a maioria dos personagens ficou jogado. Tipo, você tem uns 20 personagens ali sem desenvolvimento nenhum, tudo flutuando na história. A gente teve a morte do professor Jericho, que acabou nem sendo impactante porque todo mundo tava ali flutuando na história, como eu disse. Inclusive a gente teve até o maluco dos túneis lá, que só serviu pros Companions voltarem depois de Will of the Angels pro presente.
E também mais nada. E também pra isolar o cobrão lá, o grande serpente, num asteroide aleatório. Tipo, esse plot realmente não tem utilidade. Eles poderiam fazer de outra forma, os campeões voltar pro passado, em vez de investir um monte de cena em um maluco dos túneis lá. O time só queria homenagear uma figura histórica. Foi isso. Porque não teve utilidade. De novo, é um conceito interessante, o conceito dos túneis, eu gostei, mas é um conceito jogado que não tem importância pra história. E sem falar que no final de tudo ainda, né, a gente teve todo o negócio do Flux ter destruído quase todo o universo, só sobrou da Terra e umas poucas coisas. E nem ficou claro que o universo voltou, né? Porque, tipo, eles usaram lá o passageiro lá, o Mr. M, pra sugar o fluxo, mas nem foi falado se o universo voltou ou não. Até nisso, tipo, deixou confuso. Então, como eu já vi dizendo, né? No grande plot, a gente soube o que é The Division, mas as memórias da Doctor, quando ela podia usar, ela não, vou jogar aqui na tarde um canto aleatório. E vai deixar isso pra algum especial, ou nem vai mostrar. Tipo, a temporada inteira não serviu pra nada. Foram um monte de plots aleatórios, como eu vinha falando aqui, a maioria deles inúteis pra história, podem ser cortados e você aproveitar os blocos de outras formas, né? Com vilões fracos, né? Porque apesar de alguns até serem interessantes, né? Como Storm e Azuri começaram sendo, acabaram sendo rasos, não servindo pra nada e morrendo de uma forma bosta, né? O Grande Serpent, mesma coisa, não sei nem porque ele existe. A gente teve Retcon da Unity, horroroso, e foi isso, tá ligado? O Fluxo foi uma perca de tempo, uma história que começa em lugar nenhum e termina onde começou. Inacreditável. Nossa, o Chibnall realmente fez pra mim, sinceramente, a sua pior temporada. Você pode falar, nossa, ela me empolgou mais que a temporada 11. Tá, pode até ter te empolgado, mas pelo menos os episódios lá tem o começo, meio e fim. Essa aqui não tem estrutura narrativa quase nenhuma. O Chibnall não fez o básico, ele quer fechar os subplots primeiro para depois fechar o plot principal. Se é que isso aqui teve um plot principal, porque Fluxo ficou jogado na temporada toda. Não teve. E a gente teve simplesmente isso, um monte de coisas jogadas, conectadas avulsamente ou sequer conectadas. E foi isso. Inclusive, vou elogiar aqui. Episódio 2 eu realmente gostei, achei um episódio mediano pra bom. E o episódio eu achei sensacional. Os VPAs estavam incríveis nesse episódio. Todos os personagens estavam bem. A Claire, o Jerry Cocken, nos últimos episódios já não estavam tão bem mais. Nesse estavam bem. E realmente, Village of the Angels é um episódio muito bom. Pra mim é o melhor da era Chibnall, inclusive. Realmente é um episódio que eu gostei muito, eu até me empolguei. Mas na semana seguinte veio o episódio 5, que como eu já falei, me broxou bastante. Que temporada inútil, temporada que não serviu pra nada. E, nossa, uma das piores coisas que eu vi sobre Doctor Who. Que tinha potencial pra ser muito bom, vale dizer. Mas acabou sendo uma perca de tempo muito grande. E assim, de verdade, eu amo essa série. Eu não queria estar aqui descendo pau nela, tacando lenha, dizendo que tá uma bosta. Mas eu não posso fazer nada. Simplesmente tá. Eu não tô querendo alfinetar ninguém que gostou. Se você gostou, você tem todo o direito disso. Mas eu só tô explicando isso porque eu realmente gosto da série. Realmente eu não queria estar aqui falando desse jeito. Mas fazer o que, né? Eu posso ter escrito algum detalhe ou outro, porque realmente foram muitos pontos que eu não gostei. Inclusive, só pra elogiar também, a Yas estava boa em algumas histórias. O Dan também, eu achei um personagem da hora, gostei do Dan. Eu sei que eu posso estar parecendo repetitivo aqui, mas é porque realmente essa temporada me foi muito frustrante de acompanhar. Muito mesmo. Se eu fosse dar uma nota pra temporada, eu vou dar nota pra 2 episódios individuais primeiramente. Acho que eu daria um 7 pro episódio dos Sontarans e um 8,5 ou 9 pro episódio dos Weeping Angels. Mas pro resto, assim, pegando esses episódios e também tirando tudo do fluxo deles, tá? Tirando tudo do fluxo deles. Mas o resto, cara, pra mim The Flux é um 2/10. É simplesmente uma tragédia. Simplesmente broxante, muito plot jogado, muito plot inútil e que o time não soube fechar bem de jeito nenhum. E, como disse, a jornada da Doctor, novamente, não serviu pra nada porque ela começou de um jeito na temporada e acabou do mesmo jeito. É uma pena, porque a Jodie Whittaker estava atuando muito bem nessa temporada. Mas é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande, porque as gravações ficaram um pouco. Mas é isso.
Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.